Bom dia a todos. Vamos começar aqui mais um módulo do nosso curso de Sistema de Informações. Hoje, quem vai apresentar será a sanitarista KMR, o módulo de SUS Notifica, sobre notificação e investigação de eventos comportamentos atribuídos à vacinação e imunização. Bom dia, gente. Tudo bem? Desculpe aí um pouquinho desse atraso, mas esses ajustes sempre são necessários. Primeiro, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui para poder transmitir para vocês um pouco, né, das informações em relação aos eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização e falar um pouco relativamente ao sistema, né, que é o ESUS Notifica. Certo? Então, agradecer a presença de todos. A gente está vendo que tem aí 122 pessoas acessando. Se puderem, durante a apresentação, podem divulgar para outras pessoas, chamar, né? Quanto mais pessoas puderem assistir, mais a gente vai divulgando essas informações, porque a gente tem muita coisa ainda para alinhar em relação a essa vigilância, tá certo? Então, meu nome é Akimi, faço parte do grupo técnico de vigilância dos eventos supostamente atribuíveis à vacinação e imunização, que antigamente era chamado de EAPV, né? E aí, no próximo slide, a gente vê o nome de todas as pessoas que compõem aqui o nosso GT. Pode passar. Então, Marilda, né, ela estaria aqui para apresentar com vocês, mas ela está de licença nesse momento. Eu, Adriana Correia, Bruna Bastos, Fernanda, que é a nossa residente. Eu coloquei também o nome de Jaiane, porque, embora ela seja do grupo técnico de sistema de informação, ela também colabora com a gente em relação ao encerramento de casos, né, além de todas as nossas referências técnicas das regionais, das bases regionais de saúde do estado da Bahia. Então, essa é a nossa equipe estadual, que faz a vigilância desses eventos do estado da Bahia. Nossa diretora é Marta São Pedro e nossa coordenadora é Vânia Rebouças, que vocês também já conhecem. Pode passar. Bom, o que a gente vai falar um pouco hoje, tá? De uma forma bem geral. Os conceitos gerais relacionados aos eventos supostamente atribuíveis à vacinação e imunização. E vamos falar um pouquinho da vigilância, né? A classificação dos eventos, como é que eles são classificados em graves e não graves, né? Falar que a notificação é compulsória, em alguns casos é imediata, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Como é o fluxo de notificação, o que representa aí a importância da investigação, quais são os instrumentos que a gente usa nessa vigilância, qual é o sistema de informação que a gente usa, né? Que é o ESUS Notifica, vocês já sabem, mas a gente vai detalhar um pouquinho. Falar um pouco sobre erros de imunização, encerramento de casos, que inclui aí a classificação de causalidade, também as recomendações de conduta, e vamos também fazer um passo a passo da exportação de banco de dados, ok? Bom, primeiro a gente, né, tem que lembrar que a vacina pertence a um dos grupos de produtos biológicos que tem um perfil de segurança de excelência, né? Isso é uma premissa importante para a gente que trabalha na imunização, porque é um produto que a gente utiliza e que às vezes há dúvidas, né, ou inseguranças em relação à população sobre a segurança desses produtos, e aí leva às vezes a um atraso, né, ou a postergar a vacinação, no caso dos pais, em relação aos seus filhos, ou mesmo dos adultos também. Então é algo que a gente tem que ter muito em mente, né, que são produtos extremamente seguros, embora, como todos os outros produtos, nenhuma vacina está livre de provocar eventos adversos, certo? Porém, esses riscos, principalmente em relação às complicações e à gravidade, é muito inferior ao benefício, né, que é a proteção em relação às doenças que essas vacinas protegem. Certo? Isso é uma premissa importante para a gente lembrar. E também é isso que vai nos guiar em relação à vigilância de eventos adversos. É exatamente para estar demonstrando e monitorando essa segurança das vacinas, é para isso que existe a vigilância dos eventos adversos. Para a gente estar acompanhando tudo o que acontece após a vacinação e monitorar, investigar e avaliar se realmente isso teve a ver com a vacina ou não, né? Então, a vigilância da gente tem esta importância, certo? Pode passar. Pode passar. É que está com um delayzinho, né, na hora que passa. Bom, mas é óbvio que para isso, para que a vacina, as vacinas, todos os imunobiológicos, né, elas tenham um menor risco de provocar evento, precisa ser utilizada de acordo com suas indicações,
avaliando as contraindicações, observando bem a dosagem, as condições de armazenamento, a reconstituição, né, das vacinas em relação aos diluentes, né? Então, seguir as recomendações tanto da bula do produto, como também as recomendações técnicas do Ministério da Saúde, que vão dizer qual é o público que deve tomar aquela vacina, qual é o intervalo entre as doses, né? Então, qual é a vacina que pode só ser tomada concomitantemente com outras vacinas. Então, se a gente observa todos esses aspectos, a gente vai minimizar bastante o risco de eventos adversos indesejáveis. Tá com um delayzinho. Bom, os eventos adversos, quando eles realmente podem ter a ver com a vacina, ele, na verdade, vai estar relacionado ou ao próprio produto, né? Ou, às vezes, a pessoa que recebeu aquele imunobiológico. Então, tem componentes da vacina que podem permitir, que podem ter uma maior possibilidade de gerar determinados eventos. Uma dor, um edema, né? Febre. Além disso, tem pessoas que vão ter uma sensibilidade maior a determinado componente da vacina. Então, uma determinada vacina vai ter um efeito diferente em pessoas diferentes, porque elas têm condições clínicas, às vezes, ou imunológicas diferentes, né? Além da questão da hipersensibilidade, certo? E aí, relacionado à vacinação ainda, tem um componente importante que são os erros de imunização. Então, um erro de imunização pode levar a um evento adverso que não ocorreria se aquela vacina tivesse sido aplicada de acordo com todas as recomendações para ele, certo? Então, tudo isso a gente tem que observar. Pode passar. Bom, lembrando aí, eu acho que dá mais um cliquezinho, vamos lembrar dos objetivos da vigilância. Eu comecei a falar no início que é justamente investigar os eventos que foram notificados, sempre de maneira oportuna. Não adianta, gente, a gente notificar um evento hoje que aconteceu há 2 anos atrás, né? O evento ele tem que ser notificado na época em que ele ocorreu, certo? Ter uma resposta rápida que evite a perda da confiança. Como que a gente vai atestar para a sociedade, atestar para a comunidade que aquela vacina é confiável, se a gente monitora os eventos que ela pode causar? E a gente fala de maneira transparente, comunica, né, de maneira transparente os resultados desse monitoramento. Então, a gente precisa saber quantas doses foram aplicadas daquela vacina, desse total de doses aplicadas, qual foi a proporção de eventos adversos que foram notificados? E desses notificados, qual foi o percentual que realmente teve a ver com a vacina? E qual foi o percentual que foi apenas uma coincidência, né? Foi apenas aconteceu no mesmo momento, após a vacinação, mas teve uma outra causa. Então, para isso, para essa comunicação, né, ser efetiva, a gente precisa realizar essa vigilância de uma maneira mais efetiva possível, certo? Então, a preservação da confiança pública no programa de imunização tem um impacto crítico na cobertura vacinal e, portanto, na incidência dessas doenças imunopreveníveis, ok? Vamos para o próximo. Bom, tem uma coisa que foi importante que aconteceu em agosto, há exatamente um ano atrás, né? 18 de agosto de 2022, que foi a mudança de nomenclatura. Pode parecer uma coisa pequena, um detalhe, mas o nome, né, que era evento adverso pós-vacinação, dava uma ideia de que essa vigilância, de que essas notificações se referiam apenas aos eventos que realmente tinham sido causados pela vacinação, certo? E, na verdade, a vigilância ela não pode ocorrer dessa forma. Ela vai ocorrer em todos os eventos que ocorreram após a vacinação e somente após a investigação é que a gente vai ter essa certeza dessa relação de causalidade. Então, o nome foi trocado para eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização. Ou seja, ele dá uma clareza maior, embora seja um nome comprido, né? É difícil de falar assim, ele completo, por isso que a gente vai usar a sigla de ESAV, né? Mas ele dá essa ideia de que o evento que vai ser notificado, a gente ainda não sabe se ele foi realmente causado pela vacinação. A gente está supondo. Por que a gente está supondo? Porque ele ocorreu após a vacinação. Mas a gente também tem que lembrar que depois que a gente se vacina, a nossa vida continua. Então, a gente fica exposto não só
ao efeito daquela vacina, mas a gente está exposto a tudo o que a vida, né, nos circunda. Então, a gente está exposto ao meio ambiente, à poluição, a medicamentos, a alimentos. A gente tem as nossas doenças de base, que também pode estar se descompensando. Então, tem uma série de coisas que a gente está exposto ao mesmo tempo em que a gente se expôs à vacina. Então, quando acontece alguma coisa após a vacina, a gente apenas pode dizer que é um evento supostamente atribuível à vacina. A gente não pode já de imediato afirmar que foi causado pela vacina. São coisas diferentes, certo? E a vigilância epidemiológica sempre ela vai estar relacionada, iniciar com uma suspeita, né? A confirmação, ela vem depois, não é assim com os agravos? A gente suspeita de um agravo, a gente vai e notifica. Aí a gente investiga e a partir dessa investigação a gente vai vendo se tem relação de causa e efeito, certo? Então, a definição de ESAV é justamente essa. Qualquer ocorrência clínica indesejável em indivíduo que tenha recebido algum imunobiológico. Qualquer ocorrência clínica indesejável, certo? Além de ocorrências clínicas, tem um detalhezinho que faltou nessa definição aí, que às vezes alterações laboratoriais também, mesmo que não tenha uma repercussão clínica, mas foi identificada uma alteração laboratorial após a vacinação, também deve ser notificada, certo? Então, se existe uma associação de tempo, tomei uma vacina e um tempo depois, pode ser imediato, pode ser no dia seguinte, pode ser uma semana depois, até aproximadamente 30 dias, que é o intervalo de referência que a gente usa para notificar. Depois de 30 dias, a gente já vai reduzindo nossa suspeita, porque já passou um tempo, né, suficiente para aquela vacina, se for o caso, ter provocado algum efeito. Então, a gente usa esse intervalo de 30 dias, obviamente que nada pode ser muito engessado. Então, não tem que ser 30 dias, se foi 31, não notifica. Vamos avaliar, principalmente eventos neurológicos, né? Podem demorar um pouquinho mais. Mas o valor de referência que a gente usa são 30 dias, certo? Se tem 30 dias, se aconteceu nesse intervalo, a gente diz que tem uma associação de tempo. Ou seja, tomei a vacina e um tempo depois aconteceu algo comigo, né? Clinicamente ou no exame laboratorial, certo? Um evento que está temporalmente associado à vacina nem sempre tem uma relação de causal com ele, certo? Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais. Pode passar. Bom, quem notifica? É uma pergunta importante. Quem é que pode notificar? A gente sabe que todo profissional de saúde precisa notificar, né? A notificação de evento adverso grave, ela é obrigatória, né? E ela deve ser imediata, certo? Então, todos os serviços de saúde, sejam públicos ou privados, devem notificar, certo? Sala de vacina, às vezes a pessoa que teve um evento pode ter até imediatamente, logo, ainda na sala de vacina, ou às vezes ela vai no dia seguinte e relata, olha, eu tomei a vacina ontem aqui, e hoje surgiu um edema no meu braço, está doendo, enfim. Às vezes ela chega aí até ser hospitalizada, existem alguns eventos que são mais graves, e aí ela vai hospitalizada, e lá no hospital ela relata, olha, tem uma semana que eu tomei tal vacina. O hospital deve notificar também, certo? Pronto atendimentos, enfim. Às vezes, essa informação só chega lá na Secretaria de Saúde, na vigilância. Às vezes, né, no município, às vezes acontece isso. O pessoal vai direto na vigilância, na secretaria e diz, olha, eu tomei a vacina no posto tal e eu desenvolvi um evento, certo? Então, quem receber essa informação deve notificar, certo? O papel do notificador é exatamente o que o nome está dizendo, notificar. Né? Ele não vai, naquele momento, ponderar, mas será que foi a vacina? Não sei. Não. Surgiu um evento e a pessoa disse que tomou a vacina em um intervalo máximo de 30, em torno de 30 dias, a unidade notificadora vai pegar aquela informação e vai notificar, certo? Quem vai avaliar essa causalidade é depois, quando a gente vai no processo de investigação, que a gente vai ver mais à frente, certo? Então, suspeita, sempre notifica. Deixa eu passar. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Vamos continuar. Bom, e aí, em relação aos níveis de gestão, né, município,
nível regional, nível central do Estado, Ministério da Saúde, cada um vai ter uma atribuição, certo? A atribuição de quem está no município, quem está na sala de vacina do município, quem está na vigilância do município, quem está na coordenação de imunizações do município, é notificar, receber aquela notificação e investigar o caso. Por que quem faz isso é o município? Porque aquela pessoa é residente dali, é um munícipe. É naquele espaço, naquele território, que é possível buscar o paciente e obter informações sobre comorbidades, sobre o relato de como foi o evento, de quanto tempo durou, se ficou melhor, que medicação usou, certo? E também no serviço de saúde onde ele esteve, que normalmente acontece no próprio município. Então, é neste espaço que vai ser feita tanto a notificação quanto a investigação dos casos, certo? Claro, em alguns momentos, em algumas situações, por exemplo, o paciente precisou ser hospitalizado e foi transferido para um hospital de uma outra cidade. A gente vai usar a nossa parceria, né? Porque todos somos SUS, e vamos colaborar com o município vizinho, com o município de outra regional, às vezes, e vamos nos ajudar nessa investigação, certo? Então, se um paciente do interior veio para Salvador, por exemplo, a gente aqui mesmo da DIVEP pode ligar para o hospital, né? Às vezes o próprio município de Salvador também nos ajuda nisso, pega informações do hospital daqui de Salvador e a gente passa essa informação para o município de residência para complementar aquela ficha e subsidiar, né, a avaliação e a análise desse caso, certo? No nível regional do Estado, a gente pactuou aqui na Bahia de que as regionais encerrariam os casos não graves, certo? E que a DIVEP, que é o nível central aqui no Estado, encerraria os casos graves, ok? E o Ministério da Saúde, eu não coloquei aí, mas ele faz todo o acompanhamento disso. E existe também no Ministério uma comissão chamada CIFAV, né, que é uma comissão de farmacovigilância e imunização, e que eles também, em determinados casos, eventos inusitados, ou alguma dificuldade que a gente tem aqui nos estados, o Ministério também contribui nesse encerramento, ok? Pode passar. Então, é importante ter essa em mente, qual é o papel de cada um, certo? Gente, evento grave ou inusitado precisa ser notificado imediatamente. O que significa isso? É que, além de colocar no sistema, eu preciso também avisar. Olha, eu estou aqui no município, eu vou avisar minha regional de saúde que aconteceu um evento que foi grave. Olha, a pessoa precisou ser hospitalizada, ocorreu um óbito, né? Então, essa informação ela não pode ficar ali no cantinho e passar despercebida. Ela precisa, isso está na nossa portaria de notificações, né? Precisa passar imediatamente, em até 24 horas, para o nível hierarquicamente superior. Então, do município para a regional, da regional para o nível central, e a gente aqui também vai alimentando o Ministério da Saúde sobre isso, certo? Então, isso alerta a vigilância, isso promove uma investigação mais rápida e mais completa, se for necessário, certo? E também a gente pode orientar. Tem situações que a gente precisa de orientação. O que eu faço? Eu colho alguma amostra, né? Eu mando para qual laboratório? O que a gente deve fazer? Então, a gente conversa e vai se ajudando, certo? Então, via e-mail, telefone, além do próprio sistema de informação, certo? Bom, e aí, o mais rápido possível também, iniciar a investigação. O ideal é que, no máximo 48 horas, já inicie essa investigação. Certo? Nos nossos casos graves, existe um indicador pactuado, né, em todo o país e no estado da Bahia, que é de investigar 100% dos casos graves. Então, a gente não pode pegar um caso grave, notificar e não investigar ele. A gente está no momento agora de consolidação de relatório, né, de consolidação dos indicadores, e a gente correu muito atrás aí de vocês nas regionais, e as regionais com os municípios, para que não deixasse nenhum caso grave, que foi notificado como grave, em aberto, ou seja, sem investigação. Isso não pode ocorrer. É um caso grave, precisa ser investigado. Na verdade, todos, mas existe esse parâmetro em relação aos graves, porque são eventos que podem levar, às vezes, a um óbito. A gente precisa, inclusive, dar uma resposta, né, à comunidade de que aquele evento que aconteceu, se foi ou não pela vacina, né?
Então, é muito importante que a gente tenha essa priorização nos casos graves. E aí, essa classificação, justamente que eu comecei a falar de caso grave, mas não falei dessa classificação, porque no ESUS, que é o nosso sistema que a gente usa, a gente tem uma perguntinha lá, se o evento foi grave ou não. Né? Qual é a classificação dele em relação à gravidade? A maioria dos eventos, obviamente, grande maioria dos eventos, são não graves. Né? São eventos locais, são eventos mais esperados, eventos que não causam complicações ou repercussões sistêmicas maiores, cursam bem, são autolimitados e vão, em poucos dias, se resolver. Mas existem alguns eventos que são considerados graves. O que a gente, para a vigilância de eventos adversos, considera como evento grave? Então, se aquele evento causou uma disfunção ou uma incapacidade significativa ou persistente, ou seja, se causou uma sequela, por exemplo, né, uma disfunção que foi persistente. Então, se houve isso, ele é considerado grave. Se for um evento que resulte em anomalia congênita, a gente, obviamente, vai considerá-lo como grave também. Se teve um risco de morte, se foi um evento que, caso não tivesse ocorrido ali, um atendimento médico, poderia levar aquela pessoa a óbito, também é um evento considerado grave, né? E os casos hospitalizados. E aí, gente, a ressalva de que a hospitalização mesmo, que é o conceito de hospitalização, passou de 24 horas. O paciente que chegou no hospital, entrou de manhã e saiu à noite, ele não foi hospitalizado. Ele foi atendido no hospital, mas num regime ambulatorial, certo? Então, a gente só vai considerar hospitalizado quando realmente gerou uma internação, né, gerou um AIH, aquele paciente ficou mais de 24 horas naquele ambiente hospitalar, ok? E nos casos de óbito, então a pessoa tomou a vacina, alguns dias depois, no mesmo dia ou até 30 dias depois, foi a óbito, a gente também vai notificar esse caso e classificá-lo como grave, ok? Lembrando que gravidade não é a mesma coisa que intensidade, tá, gente? Porque a gente, às vezes, confunde um pouquinho. Olha, eu tomei uma vacina e a minha dor no braço foi muito grande, foi muito forte, doeu demais. Eu fiquei 2 dias com o braço sem conseguir mexer, eu não conseguia levantar um copo, enfim. É um evento muito intenso e às vezes acontece isso, mas não significa que ele é grave porque você não teve um risco de morte ali envolvido, você não precisou de uma hospitalização, você não ficou com uma sequela, né? Então, ele não é grave. Ele foi intenso, ele foi forte. A pessoa sofreu, realmente. Mas para a vigilância, a gente não vai considerar ele grave, ok? Bom, fluxo de notificação e investigação. Isso é muito importante, né? Então, ali a gente vê as unidades, né, básicas, pronto atendimento, a sala de vacina, as UPAs, consultórios, qualquer serviço de saúde ali no município, né? Estão vendo na partezinha de cima, em verde, que é o município, vai ser notificado, né? Porque se considera uma suspeita de um evento adverso. Ou seja, a pessoa tomou a vacina e depois ela desenvolveu um evento. Gente, isso é importante de lembrar, porque às vezes a gente recebe notificações aqui de pessoas que se vacinaram e tiveram um evento, uma situação indesejada clínica, só que ela começou antes da pessoa se vacinar. Então, não vai existir relação de causalidade, né? Esse caso realmente não deve nem ser notificado, porque não existe nem a suspeita de que foi a vacina aí. Se começou o evento antes, como que a vacina vai ser a causadora, né? Então, essa suspeita ela não existe, então, ela não deve ser notificada, certo? Mas, se foi configurada uma suspeita de evento, esse caso deve ser notificado. E aí a gente vai avaliar se vai classificar como grave ou não grave, certo? Se foi um evento grave, lembrando, a notificação é em até 24 horas, é imediata, certo? E a investigação também deve ser muito rápida, certo? E aí a gente precisa anexar a documentação complementar, a gente precisa avaliar prontuário, a gente precisa conversar com a família, se for criança, ou conversar com o próprio paciente, e obter o máximo de informações que vai ser justamente compor a parte da investigação, certo? O Estado vai fazer o quê? Tanto as regionais quanto aqui a DVEB. Vai analisar esses eventos adversos, né? E vai fazer uma classificação de causalidade. A gente aqui vai discutir o caso baseado nas informações que foram
digitadas ali no sistema, ou que foram enviadas também, a gente recebe muita coisa por e-mail, relatórios de alta, resultados de exame, e a gente discute o caso e a gente vai fazer a classificação da causalidade. O que significa isso? Dizer se pode ter sido a vacina, se foi a vacina, se não foi a vacina, e também dizer qual é a conduta em relação ao esquema vacinal, ok? E aí, no nível federal, eles também fazem essas análises, né? Validam, algumas vezes a gente recebe aqui do Ministério um caso que já foi encerrado pelo Estado que eles discordam, e aí a gente discute, alinha, né, e reclassifica se for o caso. Ou então, permanece, né, a opinião do Estado a depender dos argumentos e documentos adicionais, às vezes, que são necessários, e a gente faz essa discussão também em cooperação com o Ministério, certo? Que é justamente a necessidade de complementação de dados, ok? Então, lembrando que todas as unidades notificam, porém, e não é para achar que somente as unidades públicas vão notificar. Agora, o que ocorre em relação às unidades privadas é quando a gente trata de clínicas de vacinação privadas. Né? Por quê? Porque elas utilizam, às vezes, lotes diferentes dos usados no SUS, ou até vacinas que no SUS não são utilizadas, né? Então, para as clínicas privadas, ou seja, para as vacinas que foram recebidas em clínicas privadas, a notificação ela ocorre em um outro sistema, certo? Que esse sistema a gente não vai se ater muito hoje, mas que é o Notivisa, é o Vigimed, né, que o pessoal que está no município conhece, e aí vai ser notificado os imunobiológicos aplicados na rede privada desse outro sistema, ok? Bom, aí esse slidezinho eu já tinha mostrado antes, que é o conceito, né, de ESAB, mas aí a nossa pergunta que está ali embaixo, que é aquela pergunta-chave. Será que existe uma relação causal? Será que o meu evento indesejável foi causado pela vacina? A gente só vai saber disso quando a gente investigar, né? A gente só vai conseguir, talvez, saber, porque existem alguns eventos que a gente não consegue chegar numa conclusão final, né? Mas a investigação vai possibilitar que a gente chegue a uma conclusão. Então, é importante, né, que as notificações, as investigações, elas sejam preenchidas, né, em todas as variáveis. Então, o sistema tem lá vários campos para serem preenchidos e a gente precisa atentar para eles, porque eles são importantes. Todos eles são importantes. Né? Eventos clinicamente relevantes que não necessitem de hospitalização também devem ser investigados e acompanhados, certo? E aquilo que eu falei sobre diferenciar gravidade de intensidade. Então, o evento pode ser leve, moderado ou intenso, independente de ser ou não grave. São coisas diferentes, certo? Passar. Investigar é altamente necessário. E a gente tem muitos casos ainda no SUS que estão em aberto, ou seja, que só foi lançada a notificação e não foi lançada a investigação. Sem investigação, a gente não consegue encerrar esse caso, certo? Qual é o objetivo da investigação? Esclarecer esses eventos que foram notificados, né? Afastar causas coincidentes que indevidamente foram atribuídas às vacinas. Por quê? Como eu falei, depois que a gente se vacina, a nossa vida segue e a gente vai se expondo a toda sorte de coisas, né, da nossa vida. Inclusive, muitas vezes por exemplo, a gente recebe às vezes notificação de pessoas que tomaram uma vacina e que mais à frente tiveram um AVC, por exemplo. Né? É para notificar? Claro, é para notificar. Mas, quando a gente vai fazer a investigação, a gente vai ver que aquele paciente é hipertenso, diabético, não faz uso regular das medicações, às vezes até já teve um AVC prévio, e a gente vai identificando, toma vários medicamentos, às vezes tem obesidade, então a gente vai vendo que ele tem vários fatores de risco que explicam de forma muito mais robusta o evento, o desfecho, que foi o AVC, do que a vacina, né? Então, a gente só vai saber disso se for investigado. Porque se apenas estiver lá, fulano de tal, tomou a vacina tal, em tal dia, e teve um AVC, eu não consigo chegar a uma conclusão. Não é isso? Eu preciso saber da história de vida, eu preciso saber que medicamentos ele usa, eu preciso saber
se ele teve um atendimento e fez algum exame que confirmou aquele AVC, inclusive, né? Porque às vezes também chegam notificações aqui que não tem um resultado de um exame, a conclusão de um diagnóstico médico, né? Um relatório de alta. Então, a gente precisa dessas informações, ok? Então, a gente vai esclarecer, a gente vai afastar causas coincidentes que chegaram no sistema, mas que de fato não foram causadas pela vacina, e a gente precisa dessa resposta rápida para que a sociedade não perca a confiança e a credibilidade tanto na vacina quanto no serviço de saúde. Então, a gente tem duas coisas aí, observem, tanto na vacina quanto no serviço de saúde. Por quê? Porque se surge, principalmente no município que é menor, numa comunidade, às vezes, rural, por exemplo, que acontece um óbito. Vamos dar exemplo do óbito, que é o evento mais crítico que pode acontecer. Então, se ocorre um óbito, depois que uma pessoa tomou uma vacina, essa informação, obviamente, vai circular pela comunidade. E a informação que vai chegar é: fulano tomou a vacina e morreu. A vacina matou aquela pessoa. Se a vigilância não pega aquela informação, investiga rapidamente e vê se não existe a possibilidade de ter sido outra causa que levou ao óbito, quanto mais tempo isso durar, mais tempo aquela informação, que às vezes não é consistente, vai circular e as pessoas vão ficar o quê? Com medo de tomar vacina. E muitas vezes, e na verdade, na maioria das vezes, aquele óbito não foi causado pela vacina. Porque a gente sabe que todo o monitoramento que a gente faz há anos, né, porque a vigilância de eventos adversos ela não iniciou agora com a Covid, ela se tornou mais expressiva com a vacinação do Covid por conta do volume, né, de vacinação. E aí, se tem volume de vacinação, vai aumentar o volume de notificações também, é isso? E toda a polêmica que envolveu, na época, a vacinação da Covid. Mas essa vigilância é uma vigilância que começou junto com o Programa Nacional de Imunizações. Então, onde se vacina, precisa fazer vigilância de eventos adversos, de todas as vacinas, ok? Então, a gente precisa ter essa resposta para que a gente comunique para a sociedade qual foi o resultado daquela investigação, ok? Então, isso acho que eu já tinha falado, né, que a preservação da confiança tem um impacto, né, na incidência de doenças, e lembrar, está escrito errado aí, tá? Vale lembrar que durante os primeiros anos de vida, as crianças são mais propensas a adoecer, e esse período coincide, né, com o período em que as crianças tomam várias vacinas, né? Então, muitas vezes, a criança tomou uma vacina e teve uma diarreia. A criança tomou a vacina e teve um sangramento nas fezes. A criança tomou a vacina e teve febre, né? Às vezes pode ter sido um quadro viral, uma outra infecção, né? Então, muitas coisas podem acontecer enquanto a gente segue a nossa vida após a vacinação. Tanto coisas boas quanto coisas ruins, não é isso? Então, a gente tem que estar atento a isso, para não atribuir precipitadamente, antes da investigação, que a vacina foi causa de um evento, ok? Isso é muito importante lembrar. Eu sei que eu já repeti algumas vezes, mas eu acho que isso é fundamental. Então, o que a gente vai investigar? No manual de vigilância, a gente tem, né, todas as definições lá estabelecidas. Mas a gente tem que pesquisar sinais e sintomas clínicos, comorbidades, doenças prévias que aquele paciente tem, ela vai dizer muito sobre possíveis eventos que ela venha a ter, certo? Pesquisar se houve outras exposições, principalmente quando ocorrem reações de hipersensibilidade, reações alérgicas. A pessoa tomou a vacina, mas ela também tomou determinado medicamento. Ela comeu determinado alimento, né, que também pode ser alergênico. Então, se ela se vacinou e teve um evento, vamos notificar? Sim. Mas também vamos observar e investigar se outras exposições, né, que são muito comumente relacionadas com hipersensibilidade, por exemplo, se ela também se expôs, ok? Às vezes ocorreu um trauma, né? São coisas que não podem ser omitidas na investigação. A gente precisa de informação bem completa. Confirmar se houve temporalidade, é aquilo que eu falei. A vacinação ocorreu antes realmente do evento ou não? Porque se não ocorreu antes do evento, não existe relação de temporalidade para justificar a notificação, ok? Registrar resultados de exames, todos os exames,
e considerar os níveis de certeza diagnóstica. Isso é muito importante para quem está depois encerrando o caso, porque às vezes você não tem informação suficiente, então você pode ter um nível maior de certeza de diagnóstico ou um nível menor, né? Mas você pode diagnosticar ainda assim, ok? No manual a gente tem isso também. Bom, e aí vamos para os nossos instrumentos do Sistema Nacional de Vigilância de Eventos Adversos, ok? Então, nós temos o formulário próprio de investigação, de notificação, que vocês conhecem, mas eu vou mostrar também, caso alguém não conheça. Nós temos o Manual de Vigilância, que foi atualizado já tem algum tempinho, né? Mas ele vai sendo aos poucos complementados por notas técnicas, certo? E tem toda a instrução em relação à conduta, em relação a orientar sobre cada vacina, quais os eventos adversos mais comumente relacionados, certo? E temos o nosso sistema de informação. Como eu falei, o Vigimed, que é do Notivisa, é utilizado para vacinas aplicadas na rede privada, nas clínicas privadas, e o ESUS Notifica, que é o nosso sistema, desde 2021, que a gente trabalha exclusivamente com ele para os eventos adversos. Risquei ali, ó, embaixo, o SI-PNI, porque antes do ESUS, era esse sistema que era utilizado para a notificação de evento adverso. Gente, esse sistema não é mais utilizado. Bom, então, no ano passado, por exemplo, aliás, ainda esse ano, início do ano, ainda tinha algumas notificações nesse sistema, quando não era mais para ter. Né? Mas em janeiro desse ano, o Ministério encerrou as atividades do módulo de EAPV do SI-PNI e hoje nós utilizamos o ESUS Notifica, ok? Nosso manual, né, que é a nossa quarta edição, de 2021, ali tem os protocolos, tem as definições de casos, ele é um manual bastante completo, embora, obviamente, nem tudo vai estar escrito ali, porque são situações que às vezes surgem e não apareceram no manual, mas aí a gente vai e conversa com a regional conversa com a ADVEP conversa com o PNI, e a gente vai trocando realmente e compartilhando informações para chegar nas conclusões, ok? E as notas técnicas, né? Tem muitas notas técnicas, tem nota técnica de erro de imunização, tem bastante informação para a gente. Em relação à vacina do Covid, tiveram várias notas também, falando sobre os eventos adversos, certo? Então, a gente tem uma quantidade de material interessante para trabalhar na vigilância de APV, ou de ESAB, né? Bom, essa é a nossa ficha, certo? A gente tem um modelinho em PDF, porque é importante o pessoal ter na unidade ela impressa, para naquele momento que não tem acesso ao computador, né? Ao mesmo tempo que está atendendo o paciente, registrar, né? E ela coincide exatamente com os mesmos campos que são do sistema de informação. Então, tudo que está aí depois tem que passar, ou ao mesmo tempo, ou já faz direto no sistema, ou, se não for possível, logo em seguida, né, passar para o ESUS, ok? Essa é a primeira parte da ficha, né? Eu não botei a ficha toda, né? Mas depois eu vou mostrar na parte do sistema, certo? Então, nosso sistema de informação, eu botei aí para mostrar a carinha dele, né? Que vocês conhecem também, que é o ESUS Notifica. O SIPNI, eu botei um xizinho aí, ó, não é mais utilizado, certo? Esse é o link para o ESUS. E aí, quando você entra no ESUS, vai aparecer aquela telinha de notificações. É importante que quem tem acesso ao ESUS precisa estar habilitado para notificar evento adverso. Porque o ESUS notifica, ele também é utilizado para outros fins. Ele é utilizado para notificar COVID, doença de Chagas crônica, que também agora é de notificação obrigatória, também vai utilizar, já está utilizando o ESUS. Então, a gente precisa saber que tem vários módulos ali dentro e que quem vai notificar evento adverso precisa estar habilitado, né, para isso. O ESUS, gente, vocês sabem que só entra agora, o acesso dele é somente pelo Gov.br, certo? Então, se tem alguém que é da vigilância do município, da imunização do município, e não tem acesso ainda, é importante estar colocando isso para a coordenação, para colocando isso na regional, para a gente alinhar todas essas dificuldades em relação ao sistema, tá? Então, depois que a gente entra em notificações, a gente vai ver ali uma lista, né,
dos casos notificados, ok? Então, vai vir o número da notificação, qual a situação da notificação, que é o status, que é aquilo que eu estava falando em relação a o caso está em aberto, está em avaliação ou está encerrado. Então, quando ele está em aberto, ele fica cinzazinho ali, certo? Quando ele está em avaliação, ele muda ali para roxinho, escrito em avaliação, significa que a investigação dele já foi iniciada, e já existem algumas informações ali, talvez completos ou incompletos os dados, mas já existe uma investigação iniciada. Então, é muito importante que nenhum caso grave fique em aberto, né? Em até 48 horas. Se inicia a investigação e logo que possível, né, o mais breve possível, isso vá para o sistema, né? E após esse caso ser avaliado, analisado, discutido, vai ter um parecer, né, uma finalização, e ele vai ficar ali como encerrado. Okay? Esses são os possíveis estados. Cada município, a partir de sua senha, sendo municipal, por exemplo, quando ele entrar no eSUS, ele vai visualizar somente as notificações do seu município, ok? A gente aqui no estado vai visualizar somente no estado da Bahia. Né? Então, cada nível de perfil, cada perfil, né, de senha, vai ter acesso a determinadas funcionalidades, ok? Vamos lá. Essa é a nossa carinha do eSUS. Bom, primeiro, notificação. Observar se há associação temporal. Tem algumas coisas que a gente vai repetindo aí, gente, mas é importante para poder fixar. Então, a causa deve preceder o efeito, certo? Ou seja, se a gente está suspeitando que foi a vacina, a vacinação tem que preceder o evento. E aí, na notificação, a gente vai colocar identificação, nome, idade, endereço, telefone. É muito importante colocar todos os dados, porque quem vai investigar precisa saber onde aquela pessoa mora, qual é o telefone de contato para eu poder ligar para saber se a pessoa melhorou, não é isso? O nome tem que estar completinho, certinho. Os dados do imunobiológico aplicado. Que dia foi aquela vacina? Foi campanha? Foi rotina? Foi intensificação? Que dose foi aquela? Primeira dose, dose única? Foi reforço? Qual é o laboratório? Qual é o lote? Certo? E direitinho qual é o imuno. Lá no eSUS vai ter, quando você vai procurar lá o imuno, você não vai digitar. Ele vai aparecer as opções e você vai selecionar. Então, tem que ter bastante atenção para selecionar o imuno correto, ok? É gestante? É lactante, é lactente? Essa opção também está lá na parte ainda da notificação. E aí, ainda na notificação também, você vai colocar os eventos e vai dizer se ele foi grave, não grave, ou se foi erro de imunização, ou se foi erro com evento. Tem erros de imunização que, a princípio, não levam a nenhum evento. Mas tem alguns erros que podem causar, né, um evento adverso. Certo? Então, essa é a parte da nossa notificação. Que no eSUS, no sistema, vai aparecer desse jeito. Talvez vocês não estejam conseguindo enxergar aí, como eu também não estou enxergando muito. Mas aí tem exatamente aqueles campos. Se tem CPF, se é profissional de saúde, se é profissional de segurança, vai colocar o CPF, vai colocar o cartão do SUS daquela pessoa, o nome completo, data de nascimento, sexo masculino ou feminino, raça, cor, e aí continua, ainda na notificação, na próxima slide, se é de comunidade ou povo tradicional, né? Aí vem todo o endereço completo, telefones de contato, qual é o município de residência e a data em que aquele caso foi notificado, certo, gente? Isso é muito importante. E aí fala depois a parte da gestante que eu já tinha falado. Ainda na notificação, o imunobiológico. Vocês vão ver que tem vários campos. Qual é o imuno? Qual foi o fabricante, o laboratório, o lote, qual a dose, a via de administração, o local de aplicação. Isso é muito importante, porque tem crianças que tomam, vocês sabem disso, o calendário vacinal tem momentos que vai tomar 3 vacinas ao mesmo tempo, 4 vacinas, 5 vacinas, e aí eu tenho uma reação em determinado local. Como que eu vou saber qual o imuno que eu vou suspeitar? Se eu não colocar qual foi o local de aplicação, né? Se foi no vasto lateral direito ou se foi esquerdo, né? Então, eu preciso colocar essa informação aí também, é muito importante. E aí, depois vem para a gente descrever qual foi o evento, né? Que tipo de evento? Foi evento adverso ou foi erro de imunização? Que reação ocorreu? Dor, febre,
convulsão, né? Paralisia, essa opção aí no segundo retângulo aí da parte de eventos adversos. Que data começou? Isso é muito importante, eu preciso saber se foi imediato, se foi no dia seguinte, se foi 20 dias depois. Então, eu preciso saber a data do início do evento, na data que aquela pessoa começou a sentir aquele sintoma ou que ela observou determinado sinal, certo? Se eu já tenho informação de que terminou, por exemplo, tem reações que são muito rápidas, muito fugazes. Então, a pessoa teve uma convulsão, por exemplo. Ela teve uma convulsão no mesmo dia da vacina, eu vou botar ali a data, mas ela teve a convulsão somente naquele dia. Então, eu vou colocar a mesma data em término, certo? E eu vou classificar como grave. Convulsão, a gente classifica como grave. É um evento que precisa de algum tipo de intervenção, né? Porque senão aquela pessoa pode ter alguma complicação, ok? E o desfecho. A pessoa ficou bem, teve a convulsão, foi atendida e depois não teve mais nada, cura sem sequela, né? Ou não, aquela pessoa teve uma convulsão, mas teve uma complicação, precisou ser internada e depois ficou com sequela. Aí a gente vai colocar cura com sequela, ok? Ou foi um evento que acabou desencadeando, levando essa pessoa a óbito. Então, a gente vai colocar ali desfecho, evolução do caso, óbito. Isso é muito importante também, porque a gente precisa saber o que aconteceu, né, com a evolução daquele evento naquele indivíduo. E, às vezes, são pessoas que ficaram em acompanhamento, elas desenvolveram determinada reação, precisaram de atendimento e de um acompanhamento neurológico, por exemplo, hematológico. Se ela está ainda em acompanhamento, ela ainda não tem um desfecho, também tem a opção de colocar em acompanhamento a evolução do caso, certo? Isso significa o quê? Que a vigilância do município precisa continuar acompanhando aquela pessoa, certo? Então, precisa acompanhar enquanto ela estiver com aquele sinal, sintoma, aquela complicação, a gente vai acompanhar e vai estar sempre alimentando a ficha até que aquela pessoa tenha um desfecho, né, de preferência favorável. Sempre que a gente coloca essas informações aí, tanto de imuno quanto de evento adverso, vocês podem ver aí. Antônio, eu tenho como apontar? Não, né? Eu queria apontar só para um quadradinho azul, os dois quadradinhos azuis mais escuros que tem escrito adicionar. Porque depois que a gente digita as informações, precisa clicar em adicionar para que aquela informação seja incorporada na ficha, ok? Senão ela não vai. E o outro campo que a gente tem é narrativa do caso. Tem coisa que não vai ter campo para escrever, mas a gente precisa detalhar, fazer um texto mesmo, um relato, né? A pessoa é hipertensa, diabética e apresentou uma reação após tomar tal vacina, né? Cursou durante vários dias, depois evoluiu bem, está em casa, enfim. É algo que é mais subjetivo e que é importante também ser relatado ali na parte de narrativa do caso e outras informações, certo? E aí, claro, o responsável pelo preenchimento, né? Qual foi a unidade, qual foi o profissional que notificou, ok? Isso tudo é a parte ainda da notificação. Vamos adiantar, porque acho que ainda tem bastante coisa. E aí, vamos para a parte da investigação. Eu vou falar bem rápido essa parte, porque eu acho que eu já falei um pouco, que é justamente os antecedentes da pessoa que foi vacinada. Se já teve evento adverso antes com outra vacina, tem alguma doença, está usando alguma medicação concomitante, já teve história prévia de convulsões, já fez transfusão de sangue, viajou nos últimos dias. Então, isso é a história do vacinado, os antecedentes, né, que podem influenciar naquele evento. Identificar agora na parte da história clínica daquele próprio evento, né? O que foi que ele teve de manifestação local, sistêmica, certo? Atentar para os termos técnicos. Por que a gente chama a atenção disso? Porque o ESUS, ele, na hora que você vai registrar um evento, uma reação, você não escreve livremente. Você vai escolher entre uma lista de opções. Então, às vezes, não tem exatamente a reação que você quer dizer. Você tem que procurar algo ali que seja ou o termo técnico, ou o termo que mais se aproxima daquela reação que você quer dizer. Não fica difícil para quem vai avaliar depois realmente entender o que foi que aconteceu com aquela pessoa, ok? Observar a data de início e término dos sintomas, especificar o tempo, se foi no mesmo dia, né? Que aí vai ter que ser em horas, ok?
e priorizar sinais e sintomas mais relevantes. Às vezes, a pessoa teve uma série de sinais e sintomas. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas pernas, edema, vermelhidão, uma série de coisas. E teve uma reação alérgica, enfim. Você vai dali selecionar o que foi mais relevante, né, para aquela pessoa e vai registrar para você não ter que abrir um campo para cada evento, porque para cada evento que você coloca, abre um campo de você de ter que digitar todas aquelas informações de início, fim, desfecho, né, duração. Então você pode selecionar, né, avaliando aquele caso, quais são os mais relevantes, o que foi realmente preponderante ali. A pessoa teve uma convulsão, mas também teve dor no corpo, teve vermelhidão no local da aplicação. O que foi importante realmente naquela notificação? Foi o evento convulsão. É o evento que precisa ser mais investigado, porque uma dor local é algo que é esperado para todas as vacinas, é algo que vai ser autolimitado, então não tem tanta importância, observe, tanta importância do ponto de vista da notificação, ok? Claro que tudo que acontece com a pessoa é importante para ela. Mas para a nossa vigilância, o que ali é mais relevante? Vamos colocar ele e descrevê-lo da melhor forma possível, certo? E sempre temos como complementar no campo de descrição detalhada. A parte do atendimento médico, gente, é fundamental. Olha, às vezes a gente recebe aqui umas notificações e que tem lá registrado que a pessoa foi atendida no pronto atendimento, no PA ou na UPA, e que já foi para casa e está tudo bem. Mas aí, quando a gente vai ver na investigação, não tem nenhuma informação desse atendimento. A gente não sabe que dia entrou, que dia saiu, que exame fez, qual foi o diagnóstico, né? Qual foi o tratamento feito com esse paciente. E aí, muitas vezes, na observação vem dizendo assim, ó, o paciente não sabe dizer que medicamento tomou, não sabe qual foi o diagnóstico, e o que dá a entender a gente? É de que a investigação foi feita exclusivamente com o paciente. Essa investigação com o paciente ou com a família é fundamental. Mas se ele teve um atendimento médico e ele não possui em mãos informações suficientes sobre esse atendimento, nós precisamos buscar a unidade de saúde. Foi uma unidade básica, foi uma UPA, foi um hospital, vamos buscar no prontuário, vamos buscar com os colegas que trabalham nesses serviços e são da vigilância também, essas informações para a gente colocar na ficha, ok? Então, que tipo de atendimento foi, se hospitalizou, que exame realizou e qual foi o diagnóstico, certo? Normalmente, quem teve um atendimento vai ter ali um diagnóstico. Isso aí que eu falei no slide anterior está justamente nesses campos aí. Qual é o atendimento médico? Tá vendo o tipo de atendimento? Qual é o CNES da unidade? Quando você põe o CNES, automaticamente já vem aí o nome do estabelecimento, o estado e o município, certo? Porque ele é linkado com o CNES. Aí você precisa dizer a data da admissão e a data da alta. E botar alguma informação complementar, se for o caso. Às vezes o paciente foi transferido para uma outra unidade, então você pode colocar aí. Paciente transferido para a unidade tal. Certo? Quando você coloca isso aí e vai nesse retângulo azul que está escrito adicionar, essa informação ela desce para ali, para a parte final desse slide que tem ali. O tipo de atendimento aí, nesse caso foi o quê? Uma observação, cobriu aí, eu não estou conseguindo enxergar. Um tipo de atendimento foi de observação, não foi um atendimento que gerou internação. Ficou somente menos de 24 horas. Tem aí os sinais da unidade, aí aparece o nome do hospital, estado da Bahia, qual é o município, a data da admissão, data da alta, ok? Então, isso daí é muito importante. Porque, olha só, apesar da pessoa ter ficado do dia 18 ao dia 19, ela não ficou mais de 24 horas, né? Então, se a gente não coloca ali no tipo de atendimento que foi observação, eu vou ficar na dúvida se internou, se não internou, passou mais um dia, né? Então, é importante também a gente colocar tudo isso, ok? Ainda na parte da investigação, exames complementares, tá vendo? Tem ali o nome do exame, fez um raio-x de tórax, qual foi o resultado? Foi normal? Que dia realizou? Muito importante colocar a data. Por quê? Às vezes, a gente recebe investigações aqui, notificações, com raio-x que foi feito 2 anos depois do evento. Acontece.
já que não tem mais nenhuma relação, então não vai ajudar muito a gente, certo? Então a gente precisa saber se aquele exame foi feito num tempo que tenha associação com esse evento. E aí, quando a gente vai também lá em adicionar vários campos no ESUS, gente, vocês têm que ir lá depois que digitou, lá no quadradinho, que na verdade é um retângulo azul, e clicar em adicionar, certo? Quando adiciona, esses exames vão ali para baixo, tá vendo? Esse paciente tem uma lista, realizou um monte de exame. Sorologia para dengue, chikungunya, zika, fez ultrassom, eletroneuromiografia, ressonância, olha quantos exames. Se a gente não tem essa informação, como que a gente chega a uma conclusão? É isso? Isso é muito importante. Posso? Diagnóstico. Gente, quando a gente coloca no campo do ESUS, tem um campo lá, que é um dos últimos campos da investigação. E que, inclusive, se não, ele não for digitado, a ficha não salva, a investigação não salva. Vocês têm que colocar um diagnóstico, certo? Diagnóstico, gente, é o diagnóstico médico. Então, muitas vezes, o que vem no diagnóstico é efeitos adversos de vacina. Numa notificação que ainda não tem uma conclusão, ninguém pode atestar como diagnóstico que foi um efeito adverso após a vacina, causado por vacina, certo? A gente apenas pode dizer que foi um efeito que aconteceu depois que tomou a vacina. Mas isso não é um diagnóstico. O que a gente pede ali naquele diagnóstico é um diagnóstico médico, né? Foi uma convulsão febril? Foi um AVC? Teve um abscesso? Foi uma síndrome de Guillain-Barré? Isso são diagnósticos. Às vezes, aí vocês vão me dizer, mas várias vezes a pessoa vai no atendimento médico e não sai com diagnóstico nenhum. Ok, não saiu com diagnóstico nenhum, a gente vai olhar os sinais e sintomas daquela pessoa e vai identificar qual é aquele que foi mais expressivo, né? Aquele que foi mais relevante. E a gente pode colocar ele como diagnóstico. Porque, por exemplo, febre aparece como diagnóstico, né? Cefaleia aparece como diagnóstico. Então, às vezes, realmente não teve um diagnóstico médico, mas existe um sintoma que foi preponderante e a gente vai lá e coloca ele. Por exemplo, às vezes a pessoa teve até uma suspeita de miocardite, mas foi lá investigado e não se concluiu que foi uma miocardite, mas ela teve uma dor no peito, né? Então, dor no peito vai ficar lá como diagnóstico, porque dor no peito ela teve, mas não se configurou com um diagnóstico de miocardite nem outro diagnóstico. A gente vai pegar aquela manifestação que foi importante, que levou ele, inclusive, a ser muitas vezes hospitalizado, e vai colocar como diagnóstico, ok? Isso também, gente, é muito importante, senão a gente vai ficar com um monte de casos que o diagnóstico é evento adverso pós-vacinação. Então, é o diagnóstico aí, no SUS, utiliza o CID-10, certo? Também tem que adicionar no retângulo azul, e aí ele aparece ali embaixo. Nesse caso, foi uma síndrome de Guillain-Barré, ok? Estamos já no final da parte da investigação e dos encerramentos, certo? Então, o que é importante lembrar? Casos somente notificados sem investigação não podem ser encerrados. Tem um monte de casos aqui que eu notifiquei no município e até agora a DIVEP nem o núcleo deram um encerramento, estou dependendo do Estado. Sim, se o caso não foi investigado, não tem como a gente encerrar. Então, a gente depende da investigação que o município faz, coloca no sistema para a gente encerrar os casos aqui, ok? Então, vamos trabalhar juntos. Para análise, temos que considerar antecedentes, né? A PV anterior, doença pré-existente, medicação, isso aí é coisa que a gente vai repetindo porque tem que ficar realmente na nossa mente quando a gente recebe uma notificação dessa. O preenchimento deve refletir o quadro clínico, certo? Às vezes a gente recebe notificações com eventos que não tem nada a ver com a descrição lá no campo de observação. A gente marcou aqui convulsão, e quando você vai ler o texto não fala de convulsão. Teve ou não teve convulsão, né? Então, a gente precisa ter o mais claro ali. Lembrar que quando a gente registra uma notificação, quem vai avaliar é uma outra pessoa. Então, tem que estar claro para qualquer pessoa que avalie o que a gente registrou ali. Então, vamos procurar ser o mais claro e objetivo e esclarecedor possível, certo? Então, nos casos graves, aquilo que eu já falei, de atendimento hospitalar, resultado de exame, registrar evolução, né?
no campo de informações complementares também pode colocar outras coisas, ok? Aquilo que vocês considerem que é importante. Vamos falar um pouquinho de erro de imunização? Essa foi a parte de evento adverso. Erro de imunização é algo que é muito importante, porque tem ocorrido num volume imenso em relação ao nosso programa de imunizações. A gente vacina bastante, mas tem muitos erros que têm sido notificados reiteradamente, de forma repetida, às vezes erros novos também, totalmente inusitados, né? Então, é muito importante que na sala de vacina e a coordenação de imunização do município, né, esteja sempre junto, atualizando, né? Porque a gente trabalha num programa extremamente dinâmico, né? Vira e mexe, surge uma vacina nova, muda um esquema, um público-alvo. Então, se a gente não acompanha isso, a gente corre o risco de cometer erros de imunização, às vezes por não saber, ou às vezes por desatenção. Certo? Então, a gente tem que estar muito ligado nisso, porque é muita responsabilidade, né, que a gente tem que ter ao fazer uma vacina, certo? Então, erro de imunização também é notificado no mesmo sistema, no SUS, certo? Por quê? Porque eu preciso saber o que é que eu faço depois disso, depois desse erro, né? Por exemplo, eu apliquei uma vacina no intervalo que não foi o intervalo adequado. O que é que eu faço? Eu vou repetir? Eu não preciso repetir? Como é que eu vou saber isso? Né? No manual tem várias orientações, mas essa conduta vai ser a partir do parecer que vai ser dado naquela notificação. A gente tem que analisar com calma, né? E caso a caso, ok? Então, os registros de erro de imunização sem evento, não teve um erro, mas não acontece, aquela pessoa não desenvolveu nenhum evento. Né? Então, você pode somente notificar, mas tem que descrever direitinho. Aplicada a vacina no local inadequado. Aplicada a vacina numa via não recomendada. Então, tem que estar dito direitinho ali. E aí, a gente vai fazer a avaliação e vai dar o parecer. Quando tem evento, gente, desculpe, aí às vezes vai ter ESAV, vai ter EAPV, porque essa mudança acabou que a gente também ainda se atrapalha um pouquinho aqui. Mas é a mesma coisa, tá? Então, nos eventos, nos erros de imunização que geraram eventos, né, que geraram reações, além da parte da notificação, vocês têm que colocar lá que também teve evento e fazer a investigação, ok? Vai ser uma notificação como outra qualquer que foi só evento, tá? Então, continuando aí em erros de imunização, pode passar. Tudo ok até aí, gente? É que eu não estou conseguindo acompanhar o chat, então... Mas vamos lá. O que é um erro de imunização? Qualquer evento evitável que pode causar ou levar a um uso inapropriado de algum imunobiológico, certo? Ou ocasionar um dano a um paciente enquanto o imuno está sob o controle de profissionais de saúde, certo? Então, os erros de imunização podem causar redução ou falta do efeito esperado ou eventos adversos graves e até fatais. Então, um erro de imunização pode ser que não gere nenhum problema, a depender do erro. Mas pode ser que eu esteja realizando uma vacinação que não vai gerar a imunogenicidade que eu estou esperando, né? Não vai gerar o efeito que eu estou esperando, certo? E eu acho que você vai ter que voltar. Certo? Então, ou também pode promover um efeito grave, né? Às vezes você aplica a vacina num local totalmente inadequado, numa via totalmente inadequada. Então, exemplos assim importantes são vacinas que são injetáveis e que são aplicadas via oral, por exemplo, ou o contrário. Então, esses erros acontecem. Então, a gente precisa estar muito atento para que a gente, profissional de saúde, não seja o promotor de um evento adverso, certo? Então, é essencial que as vacinas sejam utilizadas de acordo com suas indicações, contraindicações, dosagens, condições de armazenamento, procedimentos de reconstituição descritas em bula pelo laboratório produtor. Eu até já falei isso antes também, estou apenas repetindo. Mas é importante, a vacina está ali, ela tem que ser acondicionada de forma correta. Enquanto ela está na minha sala de vacina, ela tem que ser acondicionada e a temperatura tem que ser monitorada para eu ter certeza que aquele imuno está nas condições que ele tem que estar.
as condições ideais de temperatura. Por quê? Só assim eu posso garantir que ele vai produzir, né, a imunidade que eu estou esperando. Claro, sem contar com os fatores individuais de cada pessoa. Mas em relação ao produto, eu só posso estar mais seguro se ele estiver bem acondicionado, ok? Vamos lá. Além disso, tem as questões que vocês da sala de vacina conhecem muito bem, que são os certos da vacinação. Se a gente segue os certos da vacinação, a gente vai evitar os erros de imunização. Então, esse paciente, eu preciso identificar, eu preciso saber qual é a situação vacinal dele, se ele foi vacinado já com aquela vacina ou não. Então, é muito importante o cartão de vacina estar bem registrado. Se ele tem alergia, se é uma gestante, se está em uso de algum medicamento, se está em tratamento imunossupressor, né? Está com febre, está com doença aguda, pode ser uma infecção. Será que é o momento, né? Vamos adiar ou não? Então, tudo isso a gente tem que perguntar, né? O paciente chegou e vacinou. Precisa avaliar, certo? Então, vamos lá para o segundo certo, que eu não vou falar muito, é mais para estar relembrando a gente que isso também tem a ver com os eventos adversos. Então, se a vacina, toda a organização da sala de vacina, né, organizar direitinho cada imuno, qual é a indicação, se está na validade, qual é o diluente que eu vou usar, né? Vamos para o momento certo. É a idade correta que aquela pessoa chegou? Porque várias vezes a gente recebe aqui notificações de erros de vacinas que foram aplicadas antes da idade correta, né? Ou depois da idade correta. Tem vacina que é contraindicada para maiores de 7 anos. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Ela é contraindicada para determinada faixa etária por algum motivo, não é isso? Então, a gente precisa seguir essa recomendação e também os intervalos. Porque os intervalos tanto podem influenciar em eventos adversos, como também podem influenciar no próprio resultado dessa vacinação, ou seja, no efeito, né, na imunidade. Pode passar. Vamos lá para o 4. Então, se a dose é certa, será que aquela pessoa realmente não completou o esquema? Ela precisa de um reforço? Tem vacina que o esquema primário é uma vacina e o reforço é outra. Então, a criança chegou lá e ainda não tem o esquema completo de VIP, eu não posso aplicar VOP. Né? Ah, mas é porque ela chegou na idade já de VOP. Sim, chegou na idade, mas ela tem o esquema completo de VIP, né? A gente sabe que crianças que tomaram a VIP, completaram o esquema da VIP, ao tomar a VOP, tem um risco muito menor de produzir efeitos adversos do que a quem tomou o esquema completo da VIP. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso, certo? E aí, vamos preparar e administrar corretamente, acomodar o paciente, reconstruir corretamente, ver qual é a agulha, gente, correta, o volume. Recebemos muitas vezes aqui, paciente foi vacinado com o volume integral do frasco sem diluir, né? Ou então recebeu a vacinação equivalente a 10 doses em vez de uma, né? Ou BCG aplicada no vasto lateral de coxa, intramuscular, vacina que é para ser subcutânea administrada intramuscular. Então, a gente tem que estar muito atento a todas essas questões, ok? Vamos lá. Orientações. O paciente vacinou, vamos fazer uma orientação em relação à compressa, em relação a possíveis eventos, o que fazer se surgir alguma coisa que tem que vir para ser avaliado, né? É dizer que tem vacinas posteriores, não, o atrasamento, tudo direitinho, certo? Também é importante orientar a pessoa. E aí a gente chegou num ponto muito importante, né, que é o registro da vacinação. Gente, o registro de vacinação faz parte do processo de vacinação. Vacinar não é só aplicar, é aplicar e registrar. Eu não vou saber nunca, né, se eu tenho a minha população protegida, se eu não registro. E registro é registro correto, com o nome correto da vacina, com a dose correta, com a data exata, com o nome do vacinador, né, com a unidade de saúde, com o lote, né? E aí o aprazamento. E esse registro vai ali no cartão,
e ele precisa ir para o sistema de informação. Certo? A gente hoje tem um problema grande em relação à cobertura vacinal, e a gente sabe também que uma parte desse problema está relacionada ao registro. Então, vocês tiveram aí, assistiram às aulas anteriores em relação ao SPNI, em relação ao SUS, AB, né, ao PEC, CDS. Então, a gente precisa alinhar o máximo possível a forma de registro, o fluxo de informação, o processo de trabalho na sala de vacina, de vacinação, de registro, quem vai usar o sistema de informação, enfim, para que isso flua da melhor forma possível e a gente consiga fazer com que o nosso trabalho esteja refletido no sistema de informação. Porque informação individual daquela criança, daquela pessoa, a gente tem no cartão de vacina. Mas eu não posso saber só do indivíduo, eu preciso saber da coletividade. Nós trabalhamos no SUS. E o foco do SUS, além do indivíduo, é a coletividade. Então, para eu saber se o meu município está com uma cobertura boa em relação à poliomielite, se não estiver registrado no sistema, eu não vou saber, porque eu não vou ter como fazer isso sempre olhar a carteira de vacinação de todo mundo. Não é isso? Então, a gente precisa saber no sistema de informação. Isso é muito importante. Pode passar. Bom, aí tem alguns principais fatores que caracterizam os erros de imunização, que são os diluentes, a reconstituição, as dosagens incorretas, o preenchimento correto do volume na seringa, o tamanho das agulhas, gente, vamos observar direitinho, porque se a gente usar uma agulha incorreta para aquela criança que tem aquele bracinho, né, mais fininho, ou aquela outra que tem um bracinho mais robusto, a gente precisa avaliar tudo isso para escolher o tamanho da agulha, né? Troca de vacina é uma coisa que tem acontecido bastante, vários erros. Aplicou uma vacina diferente da que deveria ter aplicado. Às vezes aquela pessoa nem tinha indicação, né? Então isso é muito sério. Qual é a via, o sítio de administração, idade fora das recomendações, intervalo entre as vacinações e vacina fora do prazo de validade. Vacina vencida, essa dose não pode ser válida. A gente não pode aplicar a vacina vencida em ninguém. Então, a gente tem que organizar a nossa sala de vacina, a nossa câmara fria, de modo que a gente minimize o máximo a possibilidade de ocorrência disso. Certo, gente? Então, vamos ficar atentos bastante a essas questões que são da nossa prática, da sala de vacina, mas também as atualizações. Isso aí a gente sabe que é difícil para quem está lá acompanhar todas as atualizações, mas a gente precisa, porque isso é fundamental. A gente não pode estar fazendo um esquema que já está ultrapassado e já tem notas técnicas e documentos que já modificaram aquele esquema, aquele público-alvo, ou até, gente, negando vacina para um público que já tem direito a ela. Né? Então, sei lá, vamos dar o exemplo de HPV, que meninos e meninas já estão com a mesma faixa etária de recomendação. E às vezes chega um menino lá com aquela idade, não, você não vai vacinar agora não, você só vai vacinar com 11 anos. Né? Mas a gente sabe que já está indicado tanto para meninos e para meninas 9 a 14 anos, certo? Então, a gente precisa estar atento a essas atualizações. Vamos lá. Eu acho que acabou o erro de imunização. Bom, isso aí eu só dei um print do manual, porque no manual, inclusive, ele fala algumas recomendações de revacinação em pessoas vacinadas com dose inadequada. Então, cada vacina tem uma situação diferente, aí ele fala sobre o risco, né, de doses adicionais ou não. Então, a gente tem que ver algumas situações a gente vai revacinar e outras não, certo? Pode passar. No próximo, continua falando, na verdade, não é o mesmo quadro, só que com outras vacinas, pode passar. Isso aí está lá no nosso manual. Quem não conhece o manual, por favor, buscar, né, esse manual na internet ou pedir que a gente envia, certo? A notificação de erro, ela é no mesmo sistema e você vai dizer aí qual foi o erro ali, por exemplo, esse que a gente colocou ali, ó, o tipo de evento, erro de imunização. Qual foi o evento? Administração de vacina incorreta. E aí tem a data, certo? E ali embaixo tem a descrição, certo? Pode passar. Tem que dizer qual foi a dose. Nesse caso aí, por exemplo, teve um erro e também teve um evento, certo?
Então, as duas coisas aparecem na mesma notificação, não precisa gerar uma outra notificação. Na mesma ficha, dá para colocar as duas coisas. Notificação de erro com exato. Certo? O SPN era diferente. Né? Encerramento. Encerramento é o quê? A conclusão desse caso. Quem faz o encerramento é o Estado, tanto os regionais quanto o nível central, ou o Ministério, como eu já falei. O encerramento, gente, vai dizer o desfecho, né? Vai dizer sobre a possibilidade de causalidade ou não. E também vai dar uma orientação em relação à continuidade do esquema vacinal. Porque tem reações que podem, inclusive, contraindicar uma nova dose, né? Mas tem reações que não. Então, esse encerramento vai dizer ali, ó, na parte da causalidade, vai dar a ideia para a gente se existe uma relação consistente de causalidade, se isso é indeterminado, se foi impossível estabelecer essa relação, ou se não teve nada a ver com a vacina. Certo? Então, quem vai fazer essa classificação é o Estado. E aí, a partir daí, vai dizer qual é a conduta. O esquema está mantido? O esquema vai ser feito com precaução? Muitas vezes, pessoas apresentam reações de hipersensibilidade, de alergia, né? Com determinado imuno, porém não foi uma alergia grave, não foi uma alergia do tipo anafilática grave, certo? Então, você não vai expor aquela pessoa àquela doença dizendo que ela não tome a vacina. Você vai indicar que o esquema seja mantido, mas que seja feito com precaução. Porque, às vezes, uma primeira reação alérgica pode ser mais leve e pode ser que na segunda tenha uma alergia mais grave. Então, o que você faz? Você agenda aquela vacinação numa unidade onde tenha estrutura para fazer o atendimento de uma alergia grave, caso ocorra. Na maioria das vezes não vai ocorrer, mas a gente tem que sempre se precaver. Certo? Então, existe essa opção de esquema mantido com precaução. Existe a opção, a gente vê muito isso com a pentavalente, com a DTP, né? Da gente substituir pela vacina celular. E a gente também vê muito com as vacinas de Covid, né? Porque a gente teve a opção de 3 plataformas diferentes. Então, algumas vezes era recomendado que substituísse, que intercambiasse, né? Intercambiar é a mesma coisa que contraindicar com substituição. Às vezes, tem situações que vai ser contraindicado sem substituição, ou seja, aquela pessoa não pode tomar aquela vacina, certo? Às vezes o esquema já está completo. Aconteceu, mas foi na dose de reforço já. Então, o esquema está completo, ok. Suspensão da vacina por 10 anos, às vezes a gente tem eventos neurológicos, né? Então, muitas vezes é utilizado. Ignorado quando a gente não tem informação suficiente para chegar a nenhuma conclusão, ou outros, que aí a gente tem situações mais particulares que a gente vai ter que descrever essa conduta na observação, certo? Essa parte, gente, quem vai fazer é o Estado, certo? Não é o município, ok? É importante também de vocês estarem cientes, que às vezes a gente observa aqui fichas encerradas pelo município. Aí a gente tem que reavaliar para ver se a gente vai manter aquele encerramento ou não. Mas não é uma atribuição de vocês. Acho que já tem bastante atribuições. Então, pegar mais uma atribuição que não é da competência de vocês nesse momento, né? Acho que não vale a pena. A não ser a capital, Salvador, né? Salvador é o único município que faz esse encerramento dos casos não graves, certo? Então, aí a gente tem um exemplo de um imuno, foi a criança tomou DTP, pólio, varicela e febre amarela, e teve esses eventos. E o que a gente considerou? Que era inconsistente ou coincidente, ou seja, o evento que ele teve foi causado por outras coisas e não pela vacina. E o esquema já estava encerrado, certo? É mais ou menos assim que aparece para vocês esse encerramento do caso. Gente, é muita responsabilidade a gente dizer que uma vacina causou determinado evento ou uma vacina não causou determinado evento. E é muita responsabilidade dizer a conduta é manter o esquema ou a conduta é contraindicar aquela vacina. Vocês entendem a responsabilidade da gente dizer isso? Para a gente fazer isso de uma forma segura, de uma forma embasada, a gente precisa realmente que as informações estejam na ficha, para que ela seja suficiente para a gente tomar essas decisões, porque são decisões, né? Dizer se alguém vai tomar vacina, pode tomar vacina ou não, é uma grande decisão, uma decisão importante.
Então, para a gente fazer isso, precisamos realmente ter informações, senão a gente não consegue. E muitas vezes, vamos colocar aquele caso, inclusive, como inclassificável, porque eu não sei o que aconteceu, portanto, eu não tenho como dar, né, uma opinião. Se não tiver informação suficiente, a gente não vai poder classificar. Então, a gente depende um do outro aí, né? Trabalhamos em conjunto mesmo, certo? Pode passar. Dê mais um. Bom, a gente tem alguns desafios, né? Que são a variedade de vacinas, cada vez mais o SUS incorporando novas vacinas, aumentando os públicos-alvos, né? Incorporando tecnologias distintas também, né? A gente tem o desafio de realizar essa investigação, a gente sabe, às vezes, o hospital não quer receber, não quer mandar informação, até a própria família, o próprio paciente não quer, não quero mais falar, já estou bem, não quero falar mais nada. Acontece isso. Né? O próprio profissional de saúde, às vezes, já está ali sobrecarregado com várias funções. A questão do sistema de informação, que é algo que é o foco aqui da nossa série, que qualidade de dados ele dá, né? O ESUS é um sistema muito bom, mas ele também tem suas limitações, né? E a oportunidade para resposta rápida, porque também não adianta a gente fazer uma vigilância que não nos dá uma resposta que seja rápida, certo? Então, a gente precisa sempre lembrar que vigilância é trabalhar de forma oportuna. Para que a gente dê uma resposta rápida. Então, quais são os fundamentos? Capacitar os profissionais de saúde, porque ele precisa saber do que ele tem que atentar, do que ele tem que observar, o que ele tem que notificar, qual é o sistema que ele vai usar, não é isso? Qual é a atribuição de cada profissional? Os usuários também têm que ser informados. O paciente, ele é ator, né, tanto quanto os profissionais, daquela situação. Então, é importante, quando a gente orienta uma mãe, um pai, em relação ao que fazer se surgir determinado sinal, sintoma, como conduzir, a gente também pode minimizar certas coisas, né? Então, quando a gente orienta com pressa fria, por exemplo, a gente pode minimizar a dor, o edema, né? Que, se não fizer nada, pode ser que seja relevante aquela pessoa volte ao serviço para notificar, né? E a depender, pode ser que ele nem precise fazer isso. Então, a informação ao usuário é muito importante. Assegurar a disponibilidade de equipamentos e insumos, claro, a gente precisa trabalhar com equipamentos que estejam de acordo com as normativas, né? Os insumos adequados, organizados da maneira correta, as agulhas, as seringas, né? Tudo direitinho para a gente ter um trabalho que reflita com o máximo de efetividade e o mínimo de erros, né, de problemas. E as supervisões. Então, quem está na sala de vacina precisa do apoio da coordenação de imunização. Quem está no município precisa do apoio de quem está na regional e também quem está no nível central do estado, porque esse também é nosso papel. Então, a gente vai aí fazendo esses papéis que são as competências, né, para a esfera de gestão, porque somos todos, né, do mesmo sistema de saúde, e a gente precisa, cada um, fazer o seu papel para a gente ter um resultado melhor, ok? Isso vai influenciar em tudo, né? Eu vou só passar de uma forma rápida para vocês aqui um produto que foi um tutorial em relação ao ESUS e mostra um passo a passo, não de tudo do ESUS, mas da parte de exportação. Então, quem é da coordenação de imunização de município, quem é da regional, e precisa acompanhar um volume grande de casos, quer fazer análises, né, sobre isso, vai baixar o banco, não vai olhar ficha por ficha, certo? Pode olhar ficha por ficha, mas também você tem a opção de baixar um banco de dados, numa planilha em Excel, e fazer ali algumas análises. Quantos casos eu ainda tenho aberto? Quantos casos eu tenho encerrados? Quantos casos eu tenho em 2021? Quantos casos foram homens? Quantos foram mulheres? Quantos casos foram determinada vacina, né? Pode fazer essas análises de uma forma um pouco mais ágil. A gente usa a opção de exportar o banco, né? E o ESUS nos dá essa possibilidade, certo? Pode passar. Esse tutorial foi um produto da nossa residente, Fernanda Rocha, né? Ela é residente do Instituto de Saúde Coletiva e ela está, né, desde março ou abril, mais ou menos, ela está aqui com a gente, colaborando com o nosso grupo. E ela foi que produziu esse material, certo? Porque a gente viu que tem muita gente ainda com dificuldade de fazer isso. Então, eu vou passar de uma forma mais rápida, mas a gente vai disponibilizar isso aí para vocês, ok? Então, vamos lá.
O início, o acesso é SUS, certo? Então, tá numerado, hein, gente? Ó, entrar com GovBR, vamos lá? Aí, Antônio, você pode ir passando, se dando uns segundinhos e passando, porque como ele está com delay, né? O login, lembrando, só pelo GovBR, precisa do CPF, o GovBR, e digitar a senha, certo? Quem não tem, não vai ter para onde correr, vai ter que fazer. Vamos lá no passo 4, que é visualizar a notificação daquele olhinho ali, tá vendo? Então, eu tenho os eventos adversos para vacinação, que a nomenclatura ainda não foi modificada aí, e aí a gente tem visualizar a notificação, tá vendo? Vermelhinho ali, aquela setinha, pode passar. Quando a gente clica naquele olhinho, vai aparecer a lista de todos os casos do nosso município, do nosso estado, né? E aí você vai naquele passo 5 ali, que é um filtro. É uma imagenzinha de um filtro, certo? Vamos clicar neste filtro. Quando a gente clica neste filtro, ele vai nos perguntar que variáveis eu quero escolher, né? Aliás, que variáveis não, desculpa, que filtro eu quero escolher. Eu quero escolher especificamente um município, eu quero escolher especificamente um imunobiológico, eu quero escolher somente o tipo de evento grave, né? Eu quero escolher somente o tipo de evento que evoluiu para óbito, né? Aí você pode clicar ali e depois aplicar o filtro, certo? Essa é a forma de você filtrar somente a informação que naquele momento interessa a você. E aí sim, aqui a gente vai para a parte de exportação. Vamos lá, em exportar CSV, tá vendo ali azulzinho? Vai ficar vermelho. Vai ficar vermelho não, vai ter um círculo vermelho ali em exportar CSV, porque inicialmente esse arquivo vai ser exportado no formato CSV e depois ele vai perguntar se você confirma ou não. Você vai lá no passo 8 e confirma, certo? Aí você está fazendo a exportação desses dados para uma planilha. E aí ele vai perguntar, você sabe na ficha do SUS, cada campo daquele que você preenche gera uma variável. São muitas. Eu quero escolher algumas, posso escolher. Se eu não quiser escolher, eu vou lá e exportar todos. Tá vendo ali no passo 9? Eu tenho essas duas opções, certo, gente? Às vezes exportar todos é complicado porque fica mais pesado o banco. Mas quando você quer trabalhar um banco com várias coisas, às vezes é interessante também, certo? Pode passar. E aí, depois disso, ele vai dar uma mensagem dizendo que está sendo realizada a exportação. Essa exportação ela vai aparecer ali, onde está o número 10, e verificar exportações. Só que você tem que dar um tempinho, porque o sistema demora um tempo para baixar aquilo ali, e aí, depois de um tempo, esse arquivo vai aparecer. Você vai clicar em verificar exportações, e ele vai aparecer uma listinha dos últimos downloads que foram feitos, né? Vocês estão vendo aí que tem, ó, data de exportação, status de exportação finalizado, tá vendo? E aí, quando está finalizado, você vai lá no passo 11 e clica em download. Ao realizar o download, né? Clicar na seta do arquivo em download na barra abaixo da tela, ok? Esse é o nosso passo 11, aliás, é o nosso passo 12 já, que apareceu ali, ó, uma planilhazinha Excel. Em CSV, desculpa. Quando a gente vai naquela planilhazinha CSV, a gente vai escolher mostrar na pasta. Por que que a gente vai fazer isso e não vai abrir direto? Se a gente abrir direto, a gente vai abrir um arquivo que tem umas desconfigurações. E a gente vai ficar, ah, meu Deus, o número da notificação está errado, o nome da pessoa está aparecendo com um caractere estranho. Então, para não acontecer isso, a gente vai lá e vai configurar esse arquivo de CSV e vai transformar ele em uma planilha de Excel com todos os códigos já alinhados, de uma maneira que a gente consiga entender melhor aquele banco, certo? Então, é ali o passo 13, mostrar na pasta, tá vendo? Quando mostrou na pasta, o arquivo apareceu ali e a gente vai abrir ele com o bloco de notas. A gente não vai abrir direto, a gente vai abrir com o bloco de notas, certo? Que é o passo 15. Quando a gente abre em bloco de notas, a gente pode configurar esse arquivo, certo? Configurar, na verdade, a codificação dele. Porque ele está com uma determinada codificação e a gente vai mudar a codificação dele. Ali embaixo, tá vendo? Onde tem a setinha ali. A gente vai mudar para a codificação ANSI. Mudou para essa codificação, a gente vai salvar como
certo? E a gente escolhe o lugar onde a gente quer salvar no computador. Escolhe uma pasta e clica em... peraí, antes disso, antes de clicar em salvar como, você vai escolher também um formato, né? O formato que é CSV. O Antônio, volte aí, porque essa parte é uma parte um pouquinho mais detalhada. Eu sei, gente, que vocês vão revisitar isso aí depois. Mas olha só, a princípio, o documento será salvo com sua nomeação, acrescida da sigla .csv. Então, eu quero botar um nome lá. Banco EAPV. Aí eu boto banco, aliás, EAPV não, gente, vamos falar ESAV, porque já é atualizado. Então, Banco ESAV 2023. Eu coloco o nome que eu quiser e boto .csv em letras minúsculas. Mudei minha codificação para ANSI e aí sim eu vou salvar, ok? Vamos lá. Aí sim eu vou ter um banco já com as codificações corretas. Essa parte da informática também não entendo muito bem, mas é assim que a gente faz aqui e a gente consegue ter um bom resultado, ok? Então a gente vai lá depois no passo 18, que vai salvar em Excel. Ele ainda está em CSV. Aí a gente vai lá no arquivo, abre o arquivo, né? E a gente pede para mudar. Tá vendo ali no passo 19, no passo 19, salvar como? Porque vai aparecer ali, alguns recursos podem ser perdidos. Então, para a gente não perder recurso nenhum, a gente vai salvar como. Lá no passo 20, a gente escolhe pasta de trabalho do Excel, e aí sim a gente salva. E a gente vai ter o mesmo banco no formato de Excel, que é algo que a gente está mais acostumado a trabalhar. Quem não está acostumado a trabalhar ainda com Excel, sugiro que se aproxime, se familiarize, porque é uma ferramenta importante para a gente no nosso dia a dia, certo? E a gente vai ter uma pasta de trabalho em Excel com um arquivo com várias variáveis ali. Vai ter todas as variáveis do Assumes que a gente escolher. Ele vem desconfigurado, a gente vai lá e configura, essa parte é mais a parte da Excel mesmo, a altura da linha, né? A gente coloca, abre, né, as colunas que a gente quiser, da maneira que a gente achar melhor. Isso é uma coisa muito pessoal, né? A gente tem um processo aqui, mais ou menos, que a gente já faz, mas é uma coisa que é bastante individual também. Fica ao gosto, né, de cada um. Pode passar a largura da coluna também, né, como eu falei, pode passar também. O número da notificação, a gente tem que fazer essa formatação, né? Aquela primeira coluna, que é a coluna A, que é o número da notificação, ela vem com um símbolo ali que a gente não vai entender, então a gente só faz configurar para número. Pronto, só isso, certo? A formatação que já faz parte das rotinas lá do Excel, diminui as casas decimais, né, para não parecer que é um número decimal, e pronto, teremos o nosso banco, né, com as nossas variáveis que a gente quiser trabalhar, certo? E aí, cada um, aí o céu é o limite, dá para fazer várias análises, né? E vocês podem acessar, porque a gente vai deixar essa apresentação disponível. O pessoal da Telesaúde vai colocar ela disponível, depois também acho que vai ficar gravada, né? E aí, eu acho que eu finalizo por aqui, porque já passou bastante tempo. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. E eu estou aqui agora à disposição para perguntas, né? Se tiverem, acredito que deve ter. Ou qualquer outro esclarecimento, tá bom? Antônio, agora é com você. Excelente aqui. A Mônica já colocou o link aí das apresentações das aulas anteriores, dos módulos anteriores. Quem quiser ter acesso tanto ao conteúdo quanto aos vídeos, podem acessar tanto a página do Telesaúde quanto o canal do YouTube. As aulas anteriores estão gravadas lá também, assim como essa também vai ficar gravada com o material que foi apresentado aqui. E agora a gente vai partir para as perguntas que estão no chat. Quem não mandou pergunta ainda e quiser perguntar alguma coisa que tiver dúvida, agora é o momento, tá? Eu vou começar a ler as perguntas lá do início, aí ele vai responder na medida que eu estou perguntando. E se a pergunta que já foi respondida aqui tiver, eu vou tentar passar por conta do tempo, que a gente já passou um pouquinho do tempo também. O pessoal ainda está se apresentando, tem muito município aqui. Vou também encontrar como será.
Ó, o Denison pergunta o seguinte: o técnico de enfermagem ele pode estar notificando direto no sistema na sala de vacina e comunicar a coordenação, ou só a coordenação pode ter acesso ao sistema? Porque às vezes muitos exames ficam voando por não termos esse direito de notificar diretamente o sistema. Como é o nome, professor? Denison. Oi, Denis. Na verdade, a situação ideal é exatamente essa: é que o evento seja notificado já na sala de vacina, onde a pessoa procurou o serviço para relatar, ou até às vezes acontece no mesmo momento da vacinação. Então, o ideal é que a sala de vacina, com seu computador, que todas devem ter, já tenha acesso ao ESUS Notifica, e ali o pessoal da sala de vacina mesmo já faça a notificação. Mas isso é uma questão de alinhamento de processo de trabalho em cada município, né? O ideal é isso. Tem município que não consegue realizar dessa forma e acaba centralizando isso na coordenação, né, municipal. Isso é algo que precisa ser alinhado. O mais importante é que cada um saiba exatamente como fazer. Se no seu município puder ser desse jeito, alinhado com a coordenação de imunização e de vigilância de vocês, cada um vai na sua sala e depois a coordenação vai avaliar aquelas notificações, vai ver como fazer a investigação, né, e vai complementar. Se no seu município não puder ser assim, por algum motivo, vai concentrar na coordenação, mas é importante que vocês tenham um instrumento ali, impressos, nesse caso, e registrar, porque a notificação ela precisa ser feita aonde o paciente chegou. Se o paciente chegou, você não pode dizer assim, não é aqui não, você procura a secretaria, certo? Porque senão a gente corre o risco de perder essa notificação. Então, onde ele chegou, precisa ser notificado, mesmo que seja no papel, né? E aí depois vai para o sistema. A Fabiana ela pergunta mais ou menos a mesma coisa, que ela é da sala de vacina, mas para ter acesso ao sistema e notificar, é só com a VIEP, não é isso? Eu acho que ela pergunta se solicita esse acesso à VIEP do município. Olha, para notificar apenas, é possível fazer autocadastro, né? Autocadastro com um profissional de saúde, e aí você coloca o número do CNES, que você está vinculado à unidade. Agora, eu só peço que tudo isso seja feito em alinhamento com a coordenação municipal. Mas não é um cadastro que é feito por outra pessoa, não. Para quem vai notificar, é autocadastro. O tipo de perfil que precisa de uma autorização é para quem vai inserir a investigação e realizar os encerramentos, certo? Mas para quem vai apenas notificar, pode entrar no ESUS Notifica e só fazer lá, clicar em autocadastro e fazer o cadastro. A Bernardina, ela pergunta o seguinte: quando o paciente não sabe precisar a hora do início e o término do evento, qual conduta a ser adotada? Bom, aí a gente tenta identificar pelo menos aproximadamente se foi muitos dias depois, ou se foi logo depois, né? E aí tentar chegar numa data. E a gente pode colocar na observação, né? O paciente não sabe precisar ao certo o dia que iniciou ou o dia que terminou, né? Mas acredita que foi mais ou menos uma semana depois, né? A gente vai ter que trabalhar dessa forma, mas tem que ficar claro ali na ficha que o paciente não soube precisar. A Cláudia de Souza pergunta: essa investigação, somos nós da sala de vacina ou a VIEP que realiza, no caso, a investigação? Também é a mesma coisa, depende muito da organização de cada município. A sala de vacina que recebeu a pessoa que relatou um evento, já pode pegar ali, naquele momento da notificação, o máximo de informações possíveis, né? Porque isso já contribui com a investigação. Então, ali você já pode saber o que foi que ela sentiu, quanto tempo durou, se tomou algum medicamento, se precisou ir para uma unidade de saúde, qual foi a unidade de saúde que ela tem alguma doença de base, né? Ela já teve esse sintoma, esse sinal anteriormente, foi a primeira vez, né? Então, algumas informações na própria notificação, elas já servem para a investigação. Aí, a VIEP, normalmente, ou a VIEP, ou a ordenação de imunização, depende da organização de cada município, vai ver se precisa complementar ali, né? Às vezes a pessoa foi para um outro serviço, não tem como quem está na sala de vacina ir no outro serviço e investigar. Aí vai ficar realmente a cargo da VIEP, certo?
A Surane, ela faz um elogio, a aula é excelente, assim como outras pessoas também. O Denis, ele volta a comentar aqui. Já recebi muitas crianças com VOP sem completar o esquema de vida. Infelizmente, a falta de capacitação para preparar os profissionais da sala de vacina é muito grande. A gente também recebeu algumas notificações aí, né? Porque teve campanha, né? Teve campanha que foi indiscriminada. Só que a gente precisa lembrar que tem certos princípios que a gente precisa seguir, né? E no caso da vacina contra pólio, quando a VIP foi introduzida, e ela, inclusive, no ano que vem vai passar por uma nova mudança, porque provavelmente nem teremos mais VOP, né, a partir do ano que vem, mas a gente está aguardando aí as orientações do Ministério, porque os reforços também serão substituídos por VIP. Mas quando a VIP foi introduzida, foi uma das vantagens dela era porque quando você tinha um esquema completo, você, ao tomar a VOP, que é uma vacina de vírus vivo atenuado, você teria um risco muito menor de eventos adversos. Tem profissionais que chegam a dizer que quase zera, praticamente zera o risco de eventos. Então, a gente não pode submeter uma criança a um risco desnecessário, né? Então, realmente, a gente precisa estar o tempo inteiro, né, capacitando os nossos profissionais, atualizando. Quem está na sala de vacina, às vezes, não tem acesso direto a alguma informação, uma nota técnica recente. Então, aí a coordenação do município precisa estar sempre passando todas as informações e atualizações para quem está na sala de vacina. Senão, não tem como acompanhar. E, gente, chegou na hora de vacinar, ficou em dúvida, procura a coordenação e tira a dúvida, né, antes de vacinar. Não deixa para ver isso depois, certo? O Derival comenta aqui, excelente momento, parabéns, assim como a Alva também, excelente essa palestra, bem explicativo. Deixa eu ver aqui, beleza. Maravilhosa palestra, a Vanessa da Vieira de Conceição. Aí a Daiane já faz uma pergunta. Bom dia. Caso ocorra um evento adverso e seja confirmado pelo ESAVI, e esse paciente tenha vindo a óbito, quais ações corretivas devem ser tomadas após essa ocorrência? Antônio, repete aí. Foi erro de imunização ou evento? No caso, ela comenta como um evento adverso, que seja confirmado pelo ESAVI, mas eu acredito que ela esteja perguntando a respeito do erro de imunização, né? Tem. Sim, todo erro de imunização, acredito, Daiane, que você já perguntou sobre ele. Todo evento, todo erro de imunização, a gente no parecer, inclusive, coloca isso. Aconteceu um erro de imunização, é preciso chamar a equipe onde aconteceu o erro, mas não só onde aconteceu, né? Toda a equipe da sala de vacina e atualizar sobre, e utilizar esse momento, esse erro de imunização que ocorreu, como uma oportunidade de atualização e tirar dúvida, né? E de alinhamento mesmo de condutas, né? É muito, graças a Deus, eu não vi nenhuma situação até hoje aqui de um erro de imunização que tenha ocasionado um óbito, certo? Mas se acontecer, a conduta, obviamente, no município vai ter muito mais repercussão, e aí, né, acaba entrando aí secretário, prefeito, obviamente, mas sim, sempre, em qualquer erro que aconteça, a gente não precisa esperar acontecer um óbito para poder ter esse momento com a sala de vacina, e eu acho que aproveitar, se ocorrer, né, um erro de imunização, aproveitar esse exemplo, né, para alinhar cada vez mais as condutas, certo? O Denison pergunta novamente aqui. A coordenação municipal, ela tem competência de aprovação ou reprovar uma ESAVI para substituição para imuno especial?